Olá, vamos tentar fazer hoje a primeira live. Vamos ver se quem vai aparecendo aí. Oi, Emi. Oi, meu amor. Ó, tá entrando algumas pessoas. Eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem pra gente começar. Ó, Paulo, tudo bem? Vamos lá, né? Daqui a pouquinho a gente já tem um público mínimo pra gente começar. Ê, Renata, olha só! Quanto tempo, querida. Faz tempo, hein? Seu livro tá aqui esperando você aparecer. Olá, Gabi. Bom, já temos aí um número de pessoas aí que eu acho que a gente já pode começar a falar. Bom, boa noite. Para mim, essa é a minha segunda live. A primeira aqui efetivamente acontece. Na primeira teve uma catástrofe com a internet aí, ou comigo, ou com as duas coisas juntas e simplesmente não aconteceu, não rolou. Então, mas foi interessante porque ela fala um pouco até da minha própria experiência com o Instagram e com esse tipo de interação, que para mim é muito difícil. Eu fui muito resistente e reticente de fazer lives. Eu ainda não tenho certeza se esse é um mecanismo, uma ferramenta que me interessa e que acho que reflete um pouco a forma como eu lido com a fotografia. Então eu vou fazer tudo isso aqui como uma experiência. E se a experiência der certo, aí a gente efetivamente faz a segunda, faz a terceira, vai fazendo. Eu não quero assumir um compromisso de que vou fazer toda hora, mas quero assumir um compromisso que se essa live eu conseguir sobreviver a essa primeira live e eu tiver algum tipo de interação interessante com as pessoas, aí eu promovo a segunda live e assim por diante. Essa mídia para mim ela é muito complicada, ela é muito difícil porque ela envolve uma série de questões de como interagir. Eu como fotógrafo e como professor, né? Acho que vocês todos, ou a maioria de vocês sabem bem a minha carreira como fotógrafo e a minha carreira como professor. Eu trabalho com fotografia autoral há mais de 15 anos, eu dou aula no Museu de Arte Moderna sobre esse tema há mais de 15 anos. Então eu tenho uma carreira bastante extensa e nesse processo todo de professor e também como fotógrafo, eu sempre me interessei muito no contato direto, na relação, né? As minhas experiências educacionais elas estão sempre baseadas na questão da relação, do relacionamento, o meu relacionamento com quem me ouve e dessa pessoa com o que eu ouço dessa pessoa e o que tem entre nós, que é a fotografia. E é muito interessante porque se eu estou falando para um público de 150, 200 pessoas, eu não tenho muita dificuldade para fazer isso, mas olhar nessa telinha e me ver na tela e não ver vocês é para mim bastante difícil, é bastante intimidador, né? Eu gostaria muito mais se eu tivesse uma live em que eu pudesse estar falando e vendo o rosto de vocês ao invés de eu estar me vendo, né? Então tem esse aspecto do próprio suporte. Esse suporte ele para mim ele é difícil nesse sentido, mas também tem um outro aspecto que é o aspecto que trata, e eu vou começando já a entrar no assunto, que trata um pouco da efemeridade da live, né? Esse suporte é o que muitos teóricos, e tem um teórico que eu gosto muito, que falo muito, que é esse aqui, ó. O nome dele ele é um coreano radicado na Alemanha, o nome dele é Byung-Chul Han, e eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, A Salvação do Belo. Então tem um pensamento que é a questão da estética do liso, que eu acho que o Instagram e as mídias sociais são bem isso. Não vou entrar no mérito disso agora, esse é um papo longo, um papo que eu não acho que mereça uma discussão aprofundada aqui logo de cara. Olha só, Luciana Dalri está aqui, que linda. Então, eu também tenho dificuldade com esse suporte por causa dessa questão, né? Essa questão
dessa estética do liso, da efemeridade, da superficialidade, da necessidade de receber likes, esse tipo de coisa, que é um pensamento que vai muito de encontro, vai no sentido contrário, não vai ao encontro, vai no sentido contrário do que é o meu pensamento com a fotografia, né? Então, também tinha muita dificuldade e resistência em usar a live por causa disso. Mas enfim, estamos aqui testando, estamos aqui tentando encontrar um jeito de poder, nesse momento difícil da vida da gente, nesse momento complexo, e ao mesmo tempo cheio de oportunidades e cheio de experiências que podem nos levar para diversos caminhos diferentes, a gente tentar então interagir de alguma maneira com as plataformas que existem e com que a gente possa conversar e trocar um pouco de ideia, né? Isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um curso, isso aqui é uma troca de ideias, de pensamentos. Os meus pensamentos serão muito mais soltos do que se fosse numa palestra, se fosse numa aula organizada. Então, eu vou tentar seguir um pouco nesse caminho. E para apresentar um pouco, então, para vocês, eu vou tentar trabalhar nessas lives, deixa eu colocar isso um pouco. Eu vou tentar mostrar para vocês muito sucintamente o trabalho de toda a live, eu vou tentar mostrar pelo menos um trabalho. E hoje eu vou tentar mostrar o livro da Claude Bateau, que é uma fotógrafa francesa, e eu vou explicar o porquê desse trabalho mais para frente. Então, a gente está aqui, vou tentar aqui nesse processo explicar para vocês, para eu poder chegar na questão da Claude Bateau, por que o trabalho da Claude Bateau, por que essa questão como é que nós vamos lidar e discutir um pouco a autoria no aspecto do momento da quarentena e da transformação que tudo isso nos leva, né? Eu queria construir com vocês o que significa um pouco de fotografia autoral, mas eu não vou explicar para vocês o que é fotografia autoral. Eu vou tentar fazer um exercício de criar algumas imagens para vocês. Então, para isso, eu vou me apropriar um pouco do trabalho de um poeta e vou contar uma história minha, pessoal. Então, eu vou começar pela minha história pessoal, porque eu acho que ela é bastante representativa, né? Quando eu era pequeno, tinha uns 5, 6 anos de idade, 7, 8, eu com o tempo sou meio complicado. Guardar eventos e datas e construir uma relação entre eles é muito complicado, é muito difícil. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não sei porque na minha casa tinha um pequeno equipamento que cabia na palma da mão de uma criança. Esse equipamento em cima tinha uma circunferência transparente e tinha um ponteiro. E eu peguei esse equipamento a primeira vez e eu virei para a janela e eu vi que o ponteiro se mexeu. E aquilo me deu um certo espanto, né? E aí, de repente, eu virei de novo para dentro de casa e o ponteiro se mexeu também de novo, só que para o outro lado. E aí eu comecei a fazer esse exercício porque eu fiquei absolutamente fascinado como um ponteiro podia se mexer sem ter um contato físico com nada que provocasse o deslocamento daquele ponteiro. Bom, é claro que nós estamos falando aqui de um equipamento conhecido dos fotógrafos, que é o fotômetro. Então, essa experiência infantil, ela pode ser interpretada e discutida por diversos caminhos. A gente tem o caminho mais racional científico, que é o caminho da física, explicando qual o fenômeno que acontece, o porquê que o ponteiro se mexe, como é que o fotômetro é constituído, que tem a fotocélula, que isso provoca um estímulo elétrico. Bom, você pode cientificamente, racionalmente falando, explicar, aliás, o que significa aquele fenômeno que aquela criança, no meu caso, se encantou com aquilo, né? Você pode entrar pelo campo da psicanálise, da terapia infantil e tentar aí construir um modelo de pensamento que estabelece o que isso significa. E eu não vou entrar nem no aspecto da física e não vou entrar nem no aspecto da terapia e da psicanálise, porque não é meu campo.
Mas tem uma outra forma de interpretar essa experiência infantil, uma outra maneira, que é a do encantamento. A do encantamento de uma criança descobrindo alguma coisa do mundo, tendo uma experiência no mundo que lhe encanta e que gera uma magia em relação àquela experiência e que marca aquela pessoa de uma tal forma que ela carrega aquilo para o resto da vida. Esse encantamento tem de diversas ordens, tem diversas grandezas, claro, mas é desse encantamento, é dessa forma de encarar o mundo por um aspecto meio mágico, que é o que me interessa, né? O que eu acho que é o papel da fotografia para mim e qual que é o papel das artes em geral. Né? Para mim, o que me interessa nas artes em geral, em todas as formas de manifestação, são aquelas obras, aqueles trabalhos que geram esse encantamento na gente, que nos apresentam um mundo, e um mundo de uma certa magia. Não interessa que magia seja essa, ela pode ser uma magia sombria, como pode ser uma magia do campo mais lírico, né? Mas que através dessa experiência de magia, essa experiência mágica, essa experiência de encantamento, ela me toca e me faz entrar em contato com camadas que nenhuma outra área pode fazer. Nem a área científica, nem a área da filosofia, nem a área da psicanálise, nem da área das ciências sociais, nem da área de todos os outros campos de pesquisa das ciências humanas, exatas ou das ciências biológicas. Para mim a arte é isso, para mim a arte tem que ser isso. É por aí que eu me envolvo com a arte, e é por aí que eu me envolvo com o trabalho de outros artistas, e é por aí que eu me envolvo e tento me envolver e tento construir o meu trabalho de autor. Eu não gosto muito de usar esse termo artista explicitamente para mim e nem para os meus trabalhos dar o nome de obra de arte, porque eu acho que não sou eu dizendo que faço obras de arte é que vou comprovar para os outros que aquilo é uma obra de arte. A obra de arte se faz num conceito muito mais amplo de tempo, que não sou eu como autor dizendo que eu sou artista e que eu faço obra de arte que vai fazer isso acontecer, que vai tornar aquilo uma obra, né? Então, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. É desse encantamento, é dessa magia com o mundo que eu tento trabalhar, tento utilizar para falar sobre autoria. E aí a fotografia ela tem uma característica muito legal, muito interessante, porque ela é uma linguagem que tem uma necessidade fundamental, e essa necessidade, que é uma limitação, é também um ato de potencialidade criativa. Porque a fotografia ela é uma linguagem que precisa de um real para que ela possa existir. Eu preciso ter um referente, eu preciso ter algo na minha frente para fotografar e com isso conseguir criar algo, né? Então ela tem um jogo que é muito interessante, que é através de uma paisagem externa, não interessa o tipo de paisagem, que seja uma paisagem de fato no sentido literal, quanto uma paisagem no sentido um retrato, qualquer coisa que está na minha frente, eu preciso de uma paisagem, que esta paisagem me construa uma experiência formal e expressiva que fale e trate da minha paisagem interna, do meu mundo interno, da magia que eu busco quando eu olho para o mundo e tento entender esse mundo através de uma linguagem como a fotografia. A fotografia ela é a única forma de expressão do homem que necessariamente precisa dessa relação da paisagem externa e de um entendimento do que aquela paisagem externa diz de você mesmo como autor. A forma como você vê o mundo e o que você propõe. Na forma de ver o mundo, o que você propõe para o outro. Então, ela tem um jogo que nenhuma outra forma precisa ter.
Pintura não precisa, escultura não precisa ter, performance não tem, instalação não tem, literatura não tem, teatro não tem, cinema não tem, necessariamente. Né? Você pode construir a sua obra independente, apesar dessa componente, dessa paisagem externa. Claro, a gente é influenciado, mas você não precisa dela efetivamente. Na fotografia a gente precisa dela. Então, como é que eu faço para conectar e construir essa relação entre a paisagem externa e a paisagem interna? E aí, para mim, é que vem esse encantamento. É para mim aí que vem a magia. É para mim aí que vem esse espelho de Alice, né? Que é você olhar para o mundo, mas está olhando para você. Só que não você na literalidade do autorretrato ou na literalidade de um egoísmo, de um egocentrismo, de você ser a razão de existência sua e do mundo e do seu trabalho. Esses trabalhos excessivamente narcísicos, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você olhar para você e mergulhar nesse mundo mágico que a gente tem dentro da gente, que a gente tenta colocar para o outro, né? E tenta espaçar para o outro. Então, aí, fazendo mais né, usando um pouco, além dessa figura, essa imagem que eu criei para vocês da minha infância, tem um pequeno poema aqui do Manuel de Barros. Quem não conhece Manuel de Barros, eu recomendo a leitura. Quem conhece, eu recomendo a leitura também de novo sempre, porque o Manuel de Barros talvez seja o maior fotógrafo que a literatura brasileira já criou. Ele fala assim, deixa eu colocar o óculos aqui que eu não enxergo nada sem óculos, mas ele fala assim: a poesia é assim, a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. Meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Bom, isso para mim é fantástica, né? É fantástico, né? Como é que alguém consegue ter um entendimento do que significa a vida e o que significa a relação com o fazer, né? Com a escrita, no caso do Manuel, e a gente com a fotografia, com a escrita com a luz, que é o que a gente faz. Então esse encantamento, essa magia, ela acontece de diversas formas diferentes e acontece apesar da situação em que a gente se encontra, da situação em que a gente vive, né? A gente pode ter um encantamento e uma magia num momento de dor, a gente pode ter um encantamento e uma magia num momento de felicidade, num momento de exaltação, num momento de tristeza, enfim. Quando eu falo de magia, quando eu falo de encantamento, eu não estou falando de obrigatoriamente um mundo de fantasia. Eu estou falando de um mundo muito mais amplo e rico do que o mundo real, prático, objetivo que a gente vive a nossa vida e tem as nossas experiências, né? E esse mundo ele é difícil de ser tocado, ele é difícil de ser alcançado, é necessário muito trabalho, muito esforço, acho, pelo menos para mim. Talvez para algumas pessoas que são talentosas demais isso não seja tão difícil assim, mas para mim, como alguém falou aqui para cima, né, que a infância, eu acho que a infância traz, a Daniela Rosário, né, a infância traz referências muito fortes na fotografia. Claro, o seu trabalho é isso, mas não é essa infância também direta, né? Essa infância é esse momento de deslumbramento com as coisas que eu acho que o Manuel de Barros tem de uma maneira tão fantástica, né? Então, essa magia, essa fantasia também tem uma coisa que eu acho que tem uma outra frase que eu queria deixar para vocês, que aí é do A Salvação do Belo, do Xu Han, esse é o nome desse cara, como é que é? Sempre esqueço, do Xu Han,
que é uma frase muito interessante. Ele fala assim: o erótico se sustenta sem verdade. Ele é uma aparência, um fenômeno do véu. Essa frase, se a gente tira ela do contexto da sexualidade, né, e entende esse erótico, essa sensualidade como uma sensualidade de vida, um erotismo com a vida, né? Você pode encarar a vida de uma maneira pornográfica ou você pode encarar a vida de uma maneira erótica. Você pode encarar a vida de uma maneira sensual ou de uma maneira absolutamente crua, né? E reta e direta, né? Então, essa frase eu acho que ela também apresenta pra gente o que eu quero tratar com vocês, essa abordagem que eu quero fazer para vocês, né? Do que é a fotografia para mim. E eu não sou um teórico, eu sou um autor, e isso já faz uma diferença muito grande, né? Então eu vou jogar umas ideias, uns pensamentos, e a gente vai tentando desenvolver alguma coisa, caso vocês estejam aí aguentando a minha falação. Bom, então a gente está vivendo esse momento, né? Esse momento que também tem um paradoxo muito interessante, porque a gente vive um momento em que nos é colocado, nos é solicitado, nos é colocado que precisamos ficar num isolamento. Isso nos coloca em contato com o universo mais íntimo nosso, com as coisas mais íntimas nossas, nossa casa, o nosso lar, as pessoas com que a gente se relaciona, com as pessoas com que a gente vive, nossos amores, nossos conflitos. E, ao mesmo tempo que a gente vive isso, e para muita gente isso vira um problema, e aí também é uma questão interessante, né? A gente tem que pensar no todo. Então nós estamos individualizados, nós estamos atomizados na nossa estrutura básica, fundamental, que é a nossa família, não interessa que tamanho que seja essa família, e o nosso lar, mas vivendo isso intensamente, a gente tem que pensar no todo, né? Porque só o nosso ato de nos recolhermos é que vai levar a uma proteção do todo, de todos, né? E então é um paradoxo isso, né? Mas esse paradoxo, ele é o paradoxo que a gente tem nas manifestações artísticas de diversas formas diferentes. Em especial a fotografia, a gente tem os trabalhos dos fotógrafos que buscam sempre as excepcionalidades, os momentos espetaculares, os momentos excepcionais, né? O exótico. A fotografia começa por esse universo, né? Pelo exótico. Então o mundo que tem que ser descoberto, o mundo que é desconhecido, e a fotografia vai trazer esse mundo para dentro das casas de nós. Então tem todo um universo de fotógrafos que buscam até hoje isso, e tem aqueles fotógrafos que buscam no que é ordinário, no que é cotidiano, no que é ordinário, o seu espelho de Alice, o seu encantamento com o mundo, e tentam usar e utilizar essa paisagem externa ordinária para falar desse universo mais interno, desse universo mais potente, mais mágico, né? Que é o mergulho na complexidade da nossa essência como seres e como ser humano, né? Então, e é interessante porque os momentos excepcionais na vida da gente, eles são muito pequenos, né? Se você for considerar o que existe de momento excepcional na vida de qualquer um, é 2, 3, 4%, é uma viagem, é um grande acontecimento, é um grande evento, um grande encontro. O resto é a nossa vida ordinária, né? E se a gente não lida com a nossa vida ordinária bem, estamos ferrados, porque nós não vamos conseguir viver eternamente numa excepcionalidade. É insuportável. Aliás, a excepcionalidade ela
Só tem sentido porque a gente tem uma boa parte do nosso tempo é absolutamente ordinário, é cotidiano, é banal. Bom, construir um trabalho poeticamente falando, né, agora, um trabalho com uma linguagem visual que aborde essa questão do ordinário e seja potente é da ordem de grandes autores que conseguem fazer isso, né? Porque o excepcional, ele nos impressiona porque é excepcional. Não precisa de muito, né? A Lucrécia fala, querida, está escrevendo aqui, extrair o extraordinário do ordinário é para poucos. É verdade. Falar do ordinário pede uma estética rugosa, completamente contrária à estética do liso dessa enxurrada de imagens midiáticas que soterram a gente hoje, né? Com certeza, Juliana Jacinto. É isso mesmo. E esse livro, A Salvação do Belo, fala exatamente da questão da estética do liso. E é isso, essa rugosidade da vida, esse extraordinário dentro do que é ordinário, ele é um exercício difícil. É muito difícil. E é interessante porque, né, agora a gente tem uma explosão de trabalhos que querem lidar com a questão da quarentena, do isolamento social, e eu acho isso super válido. Eu, para os meus grupos de estudo, falei, a gente precisa pensar nisso, precisa discutir isso. Só que eu acho que tem duas formas de discutir isso. Tem uma forma mais, usando os termos que a Juliana colocou, uma forma mais lisa, mais horizontal, onde você trata única e exclusivamente, muito rapidamente, você reage a esse momento de isolamento e começa a colocar e produzir, eu dei essa palavra, começa a criar alguma coisa com isso, que é absolutamente válido, não estou desmerecendo de forma nenhuma isso, mas tem um mergulho mais vertical, um mergulho mais rugoso, vamos dizer assim, que é o entendimento da transformação que isso gera em nós e como isso vai ser manifestado numa experiência visual. Isso precisa de mais tempo, isso precisa de mais entendimento de processo. Isso não vai ser feito imediatamente nesses 2 ou 3 meses que nós vamos ficar em quarentena. A história desse momento e a transformação que esse momento gera vai nos projetar durante, por exemplo, bons anos em experiências de transformação, em experiências de entendimento disso, para a gente chegar em algum resultado artístico, né, autoral, eficiente, eficaz e realmente competente, que realmente mostre o que aconteceu. Agora, claro que a gente precisa trabalhar com isso e mostrar e mergulhar nisso, né? Afinal de contas é o que a gente tem que fazer, né? Todo trabalho poético é um documento também, é um documento de um momento, de uma história, né? A gente não pode nunca esquecer disso e nunca ter a arrogância de desprezar o aspecto de documento do que nós fazemos, porque tudo é documento. Um trabalho poético é o documento, ele conta a história de uma cultura, de um momento, de uma geração, de como uma pessoa viu aquilo tudo, experienciou tudo aquilo. Manuel de Barros é um documento de uma cultura, de uma região, de um país e de um homem que vivia nesse lugar, né? Então, olha só, a dona Lucila está aqui. Não existe como fotografar o que não faz parte do autor. A quarentena não é tema simplesmente. É exatamente isso que eu estou tentando dizer, Lucila. Obrigado. A gente pode ter só o tema, que aí é uma pequena desculpa, ou a gente pode viver intensamente, experienciar isso e trazer algo a partir daí. Bom, eu queria falar então um pouquinho rapidamente, eu vou tentar trazer aqui, voltando, se der certo, essa live, eu vou tentar trazer aqui trabalhos de diversas abordagens diferentes, mas de fotógrafos que sempre têm dentro do seu universo íntimo e das suas experiências pessoais matéria-prima para a sua criação. Uma parte aqui, tenho aqui um grande amigo meu aparecendo aqui, que eu estou com saudades de você também, Lin.
E aí eu vou caminhar por trabalhos de diversos tipos e estilos e períodos e formas diferentes de abordar essa questão. E o primeiro trabalho que eu vou colocar aqui, que eu gostaria de colocar, é o trabalho de uma fotógrafa francesa que nasceu em 1935, 1º de junho de 1935, é uma fotógrafa chamada Claude Bateau, e ela morreu em 1981, aos 46 anos de idade. Ela teve uma vida bastante curta. A Claude Bateau, ela estuda arte, né, artes plásticas. Ela começa trabalhando com pintura e isso aparece na fotografia dela de forma maravilhosa. E depois ela conhece o John Bateau, acho que é John Bateau, que é fotógrafo, que vai ser o marido dela. E ela vai se interessar por fotografia também, vai trabalhar um pouco com fotografia, mas ela vou ser rápido, ela nunca ela fotografou essencialmente. Ela é muito conhecida por 2 trabalhos: o trabalho que ela fez nos Jardins do Monet, em Giverny, e o trabalho que ela fez dentro da casa dela. Ela fotografou durante anos a vida dela, a casa dela e as 2 filhas. Esse foi o grande tema de pesquisa da vida dela. E o livro que eu vou mostrar para vocês, ele foi publicado só depois do falecimento dele e foi editado pelo marido. Mas vamos ao livro, eu vou fazer uma tractando aqui, vamos ver se dá certo. Opa! Olá pessoal, hoje vou tentar mais uma vez fazer a live às 20